Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Bom dia, amigos da Rádio Rio de Janeiro, ouvintes que estão nos ouvindo pela rádio, nossos internautas. Estamos aqui hoje para mais um programa A Luz da Penumbra. Eu, Isabel Nascimento, Canrobert Bueno. E hoje vamos dar início ao estudo do capítulo 1, item 57, Fundamentos da Revelação Espírita. Bom dia, Cambueno. Bom dia, Isabel Nascimento, já que está falando Cambueno. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, dando continuidade nesse estudo dessa obra extraordinária, mas que também muito desafiadora, a Gênese. Começamos hoje aqui o item 57, lembrando que nós temos programas em que vamos conseguir fechar um item em cada programa, Isabel. Só para nossos ouvintes, a turma está nos acompanhando, e em outros programas, dado a questão de serem mais extensos ou serem mais complexos, vamos aí até usar um outro programa para dar continuidade. Então, marcando nesse momento, começamos com o item 57. Você quer que eu faça a leitura? Eu posso fazer, Cam. Pode? Eu posso então, fazer. Começa, e é interessante, Cam, que esse item 57, ele tem uma inter-relação muito boa com os capítulos que vão vir a seguir. Então, a 58 e 59 praticamente então, assim, juntas. é só para falar para os nossos ouvintes que, assim, vai vir muita coisa legal para a gente estudar juntos, para a gente poder refletir. Lembrando só, quem quiser, os canais da rádio estão abertos para as suas solicitações. Exatamente. Aí pode fazer chegar a nós, né? O programa não é ao vivo, mas a gente vivo. Está disponível para se a pessoa quiser entrar em contato por e-mail, pelos canais da Rádio Rio de Janeiro e trazer a sua contribuição, sua colaboração para a gente poder depois conversar aqui no programa. Será muito bem-vindo. Como a gente sempre diz, esse é um programa que não é um programa da Isabel ou do Can, é um programa de todos nós que estamos refletindo sobre essa nossa doutrina que tanto nos inspira, que tanto nos ajuda a seguir adiante. Não é isso? Isso. Eu vou ler, Cambueno. Segue, eu vou ler. O item 57 do capítulo 1. Vamos lá. Uma das questões mais importantes dentro das colocadas no início desse capítulo é a seguinte: qual a autoridade da revelação espírita, já que ela emana de seres de limitadas luzes e que não são infalíveis? Isso é uma pergunta, assim, que eu acho que todos nós já ouvimos, ou até em alguns momentos lá atrás também já pensamos, né? Kardec corajoso, né? Porque ele, ao mesmo tempo que se humilda, ele está trazendo aqui a razão daquilo que nós sempre temos. Ele não está dogmatizando. Ele está colocando e ampliando essa relação entre nós, encarnados e desencarnados. Mas não vamos dar spoiler, segue. Vamos ler o que Kardec trouxe para a gente? Vamos ler. A objeção seria grave se essa revelação só consistisse no ensino dos espíritos, se devêssemos recebê-la exclusivamente deles e aceitá-la de olhos fechados. Porém, ela fica sem valor desde o momento em que o homem participa dessa revelação com o concurso da sua inteligência e do seu julgamento, e os espíritos se limitam a dar indicação das deduções que ele pode tirar da observação dos fatos. Você quer parar para comentar, Canrobert? Podemos. Bom, aqui, dando já naquele spoilerzinho inicial, não existe o sobrenatural que ficamos pensando. A gente está aqui lidando com espíritos. Aliás, deixa eu entrar aqui, o pensamento fica muito rápido. Kardec, como professor, colocou muito bem. Somos espíritos. Na condição encarnada, somos almas, para ter uma tratativa desse poder. Na condição errática, ou sem o corpo, nós somos espíritos. E a relação que ele dá aqui é a relação dessa existência, que o espírito
pré-existe a existência da matéria e sobrevive à sua extinção. E que existe essa relação de comunicação, de comunicabilidade com esse plano que para nós é invisível. E outra, assim, só trazendo que ele foca muito na nossa inteligência. Ou seja, está nos desafiando a participar de uma forma raciocinada. Aliás, aí, você tem essa frase, né? Tem. E olha só, olha que interessante. Os espíritos não vêm como alguém para trazer algo revelador, né? Eles vêm como colaborador. Eles trazem uma mensagem, eles trazem o pensamento deles e eles nos mostram, né, esse pensamento. Mas vamos ser nós, através da nossa fé raciocinada, que vamos concluir, que vamos aceitar isso ou não. E aí agora, você falou de Kardec, não tinha vindo ao meu pensamento, mas eu achei muito interessante. Kardec era um professor, não era? Um pedagogo. Você já parou para pensar que um professor, ele passa para o aluno o ensinamento que ele tem para trazer de determinada matéria. Mas cabe ao aluno depois ir aos livros, raciocinar e ver se aquela teoria realmente tem algum fundamento. E eu acho que foi exatamente isso que os espíritos fazem. Eles trazem uma verdade para a gente e a gente tem a liberdade de raciocinar. Faz sentido, não faz sentido? Olha, eu vou puxar uma sardinha para o meu lado, Roberto. Puxa. Antigamente nós íamos aos médicos, aos hospitais, né? E o médico... Fala médica, né? E o médico dava um diagnóstico, uma receita pra gente, e muitas vezes a gente nem questionava se isso estava certo. Hoje, nós já temos uma outra visão, né? Já é um cuidado centrado na pessoa. E hoje nós, como pacientes, vamos olhar. Faz sentido isso que ele está nos trazendo? Desculpe até trazer essa comparação, mas é essa fé raciocinada. E esse conjunto, né? Não é uma revelação. Não é os espíritos revelando. É uma colaboração. Eu achei isso maravilhoso, Roberto. Porque conversando, nós estamos aqui nos 6 primeiros minutos do nosso episódio de hoje. E lembrando, né? Antigamente, muito recentemente, né? Até o século XIX, que é quando o professor Kardec vai nos trazer a doutrina, nós tínhamos uma ideia de que aquilo que nos era ensinado era fato indiscutível, irretratável e ponto. Ou seja, era dogmático. Era dogma, né? Era que a igreja trazia um dogma. Dogmático. A gente cita, às vezes de modo equivocado, que a igreja produzia os dogmas. Na verdade, não é a igreja do Cristo, ou qualquer... São os homens, né? Claro. Na sua sanha de poder, e que junto com os poderes de comando das civilizações determinavam o determinismo, né, daquela situação sem discussão. Até lembrarmos que você fazia, por exemplo, as missas em latim. Aquilo se tornava para os iletrados impossível. Você só ficava como observador. Isso era a excludência dos fatos. Tem um momento que a gente não vai ficar aqui discutindo a história, mas em que Lutero faz um rompimento muito forte. Podem estudar, faz parte da história, é importante. Rompe com esse elemento para trazer o conhecimento de forma mais ampla. Aqui é a mesma coisa. Nessa época de Lutero, Idade Média, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, às palavras de Elas Jesus. não aprendiam a ler, né? E a gente vamos trazer para o Brasil, 1960, Concílio Vaticano II, só em 1960 que as missas puderam ser faladas, rezadas na língua portuguesa. Corrente. Até então era latim, né? Se repetia. Mas eu quero chamar, assim, eu sempre gosto de falar isso, apesar de todos esses equívocos que foram, obviamente, cometidos não pela igreja em si, por homens, a gente tem que agradecer a mensagem de Cristo ter perpetuado durante esses 2000 anos, por ter sido guardada há muitas chaves. Sim, aqui no Ocidente foi tratada dessa forma, e hoje, quando você recebe a revelação da doutrina espírita, que é cristã, sem dúvida, antes de qualquer coisa, ela traz a palavra do Cristo numa interpretação que os espíritos, que são tal qual
nós todos aqui, fazem das suas interpretações e nos entregam para esse pensamento. Ele vai colocar aqui na continuidade do texto, que aqui ele colocou nas nossas deduções, ou seja, a responsabilidade do que nós fazemos é a fé raciocinada e é o livre-arbítrio. É o que você está fazendo com o que você conhece. É aquela forma que, hoje, equivocadamente, algumas famílias pensam que colocando o filho nas escolas, as escolas vão educá-los. Não, as escolas vão simplesmente transmitir conhecimento. A educação começa no lar, começa em casa. É a mesma forma que os espíritos, eles estão trazendo um conhecimento. E a nossa educação depende enquanto essa raça humana vai fazer com isso. Porque os espíritos... Assim, Isabel, eu vou te trazer uma revelação que pode te chocar, mas... Não faça isso. Mas eu vou ter que falar. Não são anjos, criaturas celestes, criadas... Não tem asa. Não tem asinha nem a harpa. Somos nós, em nossas mais diversas escalas de conhecimento, de aprendizado e de potências que temos, vamos lembrar Leon Denis falando, né? As potências que temos para estarmos consignando, trabalhando em conjunto quando desencarnados, trabalhando e aprendendo com os encarnados, ou seja, é um intercâmbio. Sim. Ele está colocando aqui dessa forma esse intercâmbio. Eu vou ler a continuidade. Ora, as manifestações e suas inúmeras modalidades são fatos. O homem os estuda para lhe encontrar a lei, sendo auxiliado nesse trabalho por espíritos de todas as categorias, olha só, que são antes colaboradores que reveladores. Veja, colaboradores que reveladores, aquilo que você falava aqui no bastidor antes de nossa gravação e que não estão chegando aqui no sentido usual da palavra, está aqui no texto, para fazer adivinhações. Continua o texto. O homem submete as declarações dos espíritos ao controle da lógica e do bom senso. Dessa maneira, ele se beneficia dos conhecimentos especiais que os espíritos devem à posição que ocupam, sem abdicar do uso da sua própria razão. Chamou a responsabilidade. Quer comentar? Não, isso aí é perfeito. Chama a responsabilidade. E outra coisa, abre o conhecimento. Se a gente tem uma visão, um ponto de vista, ele se torna muito restrito. Você sabe que eu gosto de trazer comparações, analogias. Vamos lá. Se nós fecharmos um olho nosso e formos olhar para determinado foco, nós vamos ter uma visão parcial de um campo monocular. Se você abre os dois olhos, a sua visão amplia. Muitas vezes com um olho só, você está olhando lá longe e você acha que aquilo ali de repente é um cachorro. E você abrir os dois olhos, você consegue ver que na verdade é um cavalo. O que eu quero dizer? Olha que bacana isso. Monocular seria só se a gente usasse a visão dos espíritos, né? O que eles estavam trazendo de mensagem. Mas nós temos ou a nossa. Ou somente a nossa. Sem... Mas quando a gente abre o segundo olho, a gente está tendo um campo de visão muito maior, porque a gente vai usar nosso raciocínio para falar, poxa, isso faz sentido, ou isso não faz sentido, né? Então eu acho bem bacana essa questão. Estamos aqui com quase 13 minutos e alguma coisa já do nosso programa de hoje. Lembrando aqui que nós estamos estudando hoje, aqui em Luz na Penumbra, o capítulo 1 da obra A Gênese, trazendo o item 57, buscando os itens subsequentes. Lembrando que esse capítulo está inaugurando aqui esse nosso estudo sobre essa relação dos espíritos com o mundo corpóreo, que somos nós encarnados, a importância da ciência, a importância da razão, a importância do nosso livre-arbítrio, a importância, enfim, dessa comunicação, sem que isso seja denominado, e é claro, esclarecido, que é um fenômeno. Ao contrário, é uma razão natural que a doutrina nos traz, e à luz desse nosso estudo vai se tornando mais diluído, mais fácil. A gente está pensando aqui em você ouvinte, você internauta que nos acompanha, por favor,
A nossa intenção aqui não é lhes ensinar absolutamente nada. É fazer uma reflexão de modo que possamos lhes provocar também as suas reflexões à luz dessa doutrina esclarecedora, que não é dogmática, que nos chama à razão, da nossa percepção, do nosso olhar para esse mundo em que vivemos, que é um mundo em que estamos, na verdade, na inter-relação com espíritos todos os dias e a toda hora. Isso para ninguém ficar assustado, tá? Enquanto você me falava aí, eu vim pensando assim, né? Eu sempre gosto de trazer o que a gente está estudando para a nossa vida no dia atual. Me permita desviar aqui uma pequena curva, mas olha que interessante, né? Tá muito claro pela mensagem de Kardec que o que a gente recebe dos espíritos, a gente precisa usar a nossa fé raciocinada para chegar a uma conclusão. E eu acho que a gente tem que extrapolar isso para a nossa vida também. Porque a gente hoje está no mundo de internet. E às vezes a gente recebe tantas mensagens, tantas fake news, que a gente não para saber se aquilo ali faz sentido, se é verdade ou não é. E a gente passa para frente, né? E às vezes criando ondas de desamor, de desafeto. Então eu acho que a gente tem que trazer isso para a vida. Assim como a gente tem essa obrigação de usar a nossa fé raciocinada para uma mensagem que nos é revelada, se a gente hoje aqui na nossa realidade social também deveria fazer isso, né? Tivemos um caso há uns anos atrás de uma senhora que por uma mensagem da internet foi dita que ela tinha roubado uma criança ou coisa parecida, aquilo se disseminou. Eu acho que ela até teve uma morte violenta, porque as pessoas não pararam para pensar, não usaram o seu raciocínio. Então, assim... Foi só o impulso, né? Foi só o impulso. Então, assim, eu acho que é isso. A gente tem que aprender o tempo inteiro com o que é trazido para a gente. E desse texto, eu acho que eu trago para a minha vida hoje isso. A gente liga a televisão, tem tantas notícias. É preciso que a gente verifique, se informe. Se faz sentido, se está dentro de uma lógica, como ele fala aqui. Exatamente. Se aquilo está... É para trazer o bem, se não é. A gente está nesse caminho, né? A gente está querendo trabalhar a nossa reforma íntima. Então, assim, eu acho que faz parte disso. A gente também aprender com isso que o texto traz para a gente. É preciso que a gente tenha sempre isso. Que a gente entenda que os fatos não são revelações. A gente tem que sempre ter um senso crítico para isso. Para isso, nós, humanos, temos o nosso raciocínio. Mas por que essa cara, Roberto? Então, Isabel, aqui numa divagação profunda agora sobre a continuidade, a reflexão do item 57 do capítulo 1 da Gênesis, a gente dá continuidade aqui na leitura do texto, só para mais esse trecho. Você vai ler também, tá certo, doutora Isabel? Então vamos lá. Um aspecto fundamental a considerar é que, sendo os espíritos apenas a alma dos homens, olha só, aquilo que não tem anjo, lembra que eu falei? Uhum. Então eu não falei, na verdade, eu só repeti o texto já tinha falado. O texto já tinha dito, né? Eu só fiz aqui a continuidade. Então, voltando, um aspecto fundamental a considerar é que, sendo os espíritos apenas almas dos homens, comunicando-nos com eles, não saímos da humanidade, portanto, sem extraterrestre aqui. Os gênios, homens de grande capacidade intelectual, que foram faróis da humanidade, saíram do mundo dos espíritos e para lá voltaram ao deixarem a Terra. Uma vez que os espíritos podem se comunicar com os homens, esses mesmos gênios podem lhes dar informações sobre a forma espiritual, como fizeram sobre a forma corpórea. Podem instruir-nos depois de terem morrido, como faziam quando eram vivos. Eu vou parar por aqui. Queria comentar assim só alguma coisa. Então, vamos tirar esse olhar do anjo no sentido que Deus teria criado uma qualidade de seres já superiores, que já vieram prontos e evoluídos, já resolvidos, para resolver o problema de uma outra raça que foi criada, mais simples e ignorante, como nós aprendemos com a doutrina, e que eles vieram e foram assim criados por uma justiça que se torna injustiça, pois que o Criador cria todos simples, ignorantes e iguais. E cada um vai perscrutando ao longo de cada jornada individual e coletiva o seu acervo de experiências, de acertos e
não acertos. Então aqui e olha a frase isso. seguinte, ele explica toda essa diferença. Eles apenas são invisíveis, ao invés de serem visíveis. Eis toda a diferença. Pois é, e aí a qualidade dos médiuns em estarem recebendo, interpretando, trazendo esses pensamentos de toda a ordem. Porque, vamos lá, eu tenho uma frase que eu gosto de usar: nenhum santo nasceu pronto. Concorda? Sim. Se nós formos... Você vai querer que eu fale de Teresa d'Ávila, não, né? Não. Vamos dar espaço para Teresa, sim. Mas eu vou falar aqui contigo, que está lá eu tenho um livro que chama-se Espíritos do Senhor. Ele foi editado pelo CELD, o Centro Espírita Leon Denis, aqui do Rio de Janeiro, e ele traz, na verdade, um compêndio de todos os espíritos que se manifestaram no Evangelho. E a qualidade deles, traz um pouco da história deles. Vai falar sobre Cáritas, vai falar sobre Santo Agostinho, Fenelon, São Luís, Erasto, Lacordaire, Vicente de Paula, que é muito interessante. Vicente de Paula foi escravo, cara, olha só que coisa. Joana de Ângeles e Emmanuel, que são espíritos que estão na atualidade, já naquelas obras presentes, também nas obras acessórias que vieram. Todos esses espíritos, e que lá atrás... Colaboradores e não... reveladores. Eles revelam na forma que eles colaboram, mas eles não estão trazendo a adivinhação do futuro como algo que a gente fica procurando aí, alguns semelhantes nossos, para ver se jogando uma carta, olhando isso, olhando aquilo, podem nos dar o sentido do que vai acontecer conosco no futuro. E sabemos que o futuro nos pertence na medida do que realizamos no presente, mas é claro... aquilo que é prova e expiação de cada um. Como é que nós estamos no nosso tempo? 21 minutos, Roberto. Então já falamos demais. Olha só, você nem saiu dos 57, Isabel. Nós finalizamos os 57, Roberto. Bom, pois é, mas ainda tinha os 58 e os 59, Isabel. E eu estava aqui falando... vamos deixar para a próxima semana, Roberto. Então, vamos só fechar aqui. Seres divinos destacados da humanidade não foram criados. A relação de espíritos existe desde sempre, desde a formação, desde a nossa criação pelo Pai. Nós somos espíritos que estamos num intercâmbio permanente e vamos aqui fazendo a nossa participação de botar você ouvinte, você internauta, para dar uma olhada no livro A Gênese. Não é difícil. É uma obra que está aqui ao dispor para todos e podemos lembrar que existem obras acessórias que vão nos auxiliar e trazer um grande conforto nas nossas interpretações. E trazer essa obra, Isabel, para aplicação no dia de hoje, para aplicação aqui e agora. Vai ficar o desafio de nós iniciarmos o próximo programa, com as questões, ou itens, na verdade, 58 e 59. Vamos ver se a gente adianta, porque a gente ficou aqui falando. A gente fala muito, hein, Roberto? Fala muito, o ouvinte que dá muita atenção. Estamos chegando aqui ao término desse primeiro momento da questão do item 57, do programa do dia 13 de fevereiro, mas deixamos aqui para todos, já vai ficando o spoiler. Vamos acessar de 59... de 58 até 59, pelo menos. Vamos deixar isso combinado, Isabel? Roberto, você vai falar menos no próximo programa, Pois é, disseram que sou eu que vou falar menos. A todos vocês, ouvintes, queridos internautas, a todos vocês que nos patrocinam com a sua atenção, com a sua audiência, o nosso muito obrigado por estarmos juntos aqui refletindo a luz da doutrina espírita no livro A Gênese, no programa Luz na Penumbra. Eu, Roberto Bueno e Isabel Nascimento, agradecemos demais a atenção e o carinho que vocês dispensam à Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda família pode ouvir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos já juntos, continuando a estudar esta obra, agora já no início, no mesmo momento em que demos início ao item 1, capítulo 1, item 1, item 2. Agora estamos nos endereçando para os itens 3 e 4, e lembrando que Kardec aqui trata da influência das crenças filosóficas ou das ideias filosóficas nihilistas, materialistas, sobre a criatura, sobre a sociedade, sobre a humanidade, do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. Ele está se baseando principalmente no nihilismo, que nós vimos foi um movimento que nega qualquer crença, que surgiu lá no século XIX, também no século XIX, na Rússia, inicialmente como uma atitude de uma espécie de estado de desesperança própria a todos os que não sabem o que vão fazer da vida. Nós já vimos também, já estudamos um pouco mais detalhadamente esse movimento, e o nihilismo, então, é a total destruição das estruturas sociais, sem nenhuma intenção positiva de renovação. E, na verdade, essa é uma questão fundamental, evidentemente, para o espírito imortal que continua a sua trajetória, e tão logo ele se desalinhe dessa abordagem nihilista ou materialista, tanto melhor para ele, ou para o espírito, que é o imortal, e para qualquer um de nós como espíritos imortais, tanto melhor para a nossa trajetória como espírito que está evoluindo e que precisa evoluir, mesmo que não deseje, que não o queira. Então, nessa perspectiva, o nihilismo é uma doutrina insensata e antissocial, porque rompe com os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade, em que se fundam, evidentemente, as relações sociais. Kardec lembra um exemplo de um povo. Se um povo tem certeza da sua própria aniquilação total, física, culturalmente, em 8 dias, 1 mês, 1 ano, que seja, então o que acontecerá? Esse povo vai trabalhar, vai estudar, vai praticar a caridade, a solidariedade, seguirá algum dever, alguma norma ética? É claro que nós aqui estamos falando de consequências individuais e de consciência, que é a questão básica, a questão da consciência, onde está escrita a lei de Deus, segundo os espíritos ensinaram a Kardec e através dele a todos nós, lá na pergunta 621 de O Livro dos Espíritos. A lei de Deus está escrita na consciência. Há também as consequências coletivas. Acabamos de ver o exemplo do próprio Kardec. E ele, então, observa se as consequências não são tão desastrosas quanto poderiam ser. Neste caso, evidentemente, elas são desastrosas. E Kardec, então, fala da incredulidade, que passa a ser a marca dessas pessoas que se alinham a essas propostas filosóficas materialistas, nihilistas, particularmente aqui como ele está tratando. Então Kardec também lembra que se for a maioria aqueles dos incrédulos, então a jactância que vai criar a verdadeira incredulidade.
a dúvida, mais a dúvida do que a convicção, mais o medo do nada do que pretendem aparentar. Diz Kardec, o qualificativo de espíritos fortes lisonjeia-lhes a vaidade e o amor próprio. Então ficam considerando que pensam certo e que não há nenhum outro poder acima deles. Mas Kardec também lembra que os incrédulos absolutos são ínfima minoria. E se na verdade, eles se ressentem da força da opinião contrária. Então, conclui Kardec, que se a incredulidade constituir a maioria, a sociedade entrará em dissolução. E aponta as consequências da propagação da doutrina nihilista, tanto no plano coletivo quanto no plano individual. E por quê? E como? Ganham terreno, então, a cada dia, o materialismo, o ceticismo, o nihilismo, a despeito dos melhores esforços das religiões ou da religião, qualquer que ela seja. Nós vemos que são o materialismo, o ceticismo, a dúvida, a indiferença, o nihilismo. Então Kardec dá um exemplo, já que vimos o exemplo coletivo, ele dá o exemplo aqui no plano individual. É uma nota de rodapé em que Kardec nos fala sobre o exemplo, dando o exemplo de um moço de 18 anos, que foi afetado por uma enfermidade de coração declarado incurável. A ciência havia dito pode morrer dentro de 8 dias ou de 2 anos, mas não irá além disso. Então, sabendo disso, desse diagnóstico cruel, o moço passa logo a se modificar. Ele passa, então, logo a abandonar os estudos, entregar-se a excessos de todo gênero. Quando se lhe ponderava o perigo de uma vida desregrada, ele respondia, é o exemplo de Kardec, que me importa se não tenho mais de 2 anos de vida? Do que me serviria fatigar o espírito? Como o pouco que me resta, então eu vou fazer bom uso dele, diz ele. Ele diz, gozo o pouco que me resta e quero divertir-me até o fim. Eis, Kardec conclui, a consequência lógica do nihilismo. Então, se esse moço for espírita, Kardec completa, teria dito, a morte só destruirá o meu corpo, que deixarei como uma roupa usada, mas o meu espírito viverá. Serei na vida futura aquilo que eu próprio houver feito de mim nesta vida. E portanto, mais isso do que nela puder adquirir em qualidades. Essa é a postura e esse é o exemplo que Kardec nos dá sobre as consequências individuais da postura nihilista. Ele ainda raciocina. Se a religião se mostra impotente para sustar a incredulidade, é porque lhe falta alguma coisa nessa luta. Se a religião se condenasse à imobilidade, em dado tempo estaria dissolvida. Vemos então que, se houver a estagnação da religião, nós vemos que então, como houve a época própria de Kardec, a linha no catolicismo chamada tradicionalismo, principalmente com de Bonald e outros adeptos católicos, bispos, padres. Então, nessa perspectiva, se houver a estagnação da religião, haverá também a dissolução ou a renovação dessa estrutura. Então, Kardec ainda nos fala sobre esta questão da religião. Mas se a fé ou fé cega prevalecer, então Kardec nos apresenta determinados raciocínios subsequentes.
O que lhe falta neste século de positivismo, em que se procura compreender antes de crer, é, sem dúvida, a sanção de suas doutrinas por fatos positivos, assim como a concordância das mesmas com os dados positivos da ciência. Dizendo ela ser branco o que os fatos dizem ser negro, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. Naturalmente, porque nós somos levados, quando nós somos induzidos a acreditar em uma coisa, torna-se a fé cega, sem apoio nos fatos. Aliás, bem afastada essa fé cega dos fatos que Kardec aqui diz que são os dados positivos da ciência. Aqui, positivos no sentido, os dados que a perspectiva e a proposta filosófica do positivismo nos oferece como ciência, porque o positivismo diz: só vou acreditar, só vou tomar como dado de realidade aquilo que eu puder provar e comprovar no âmbito da ciência, na esfera do laboratório, etc. Isto diz o positivismo, que, como nós sabemos, não é propriamente uma filosofia, é um sistema, mas predominou na época de Kardec em França e também em muitos outros locais, países. Mas e o Espiritismo, o que diz a esse respeito? O Espiritismo vem opor um dique à difusão da incredulidade. Como? Pelo raciocínio, porque a nossa doutrina é racional e racionalista, portanto, pelo raciocínio, pela perspectiva dos perigos que ela, a incredulidade, acarreta, e também pelos fatos materiais. Essa é a terceira linha de argumento de Kardec. Pelos fatos materiais, tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura, como faz o Espiritismo. E como fazemos nós aqui, estudando juntos pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, eu, Nádija do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, dando agora sequência, já estamos reiniciando o estudo desta obra e já estamos aqui no item 3 e 4 da primeira parte, no primeiro capítulo, naturalmente. Então, todos somos livres na escolha de nossas crenças. Podemos crer em alguma coisa e podemos não crer em nada, o que não muda a natureza dos fatos, mas nós podemos também não crer em nada. Mas, diz Kardec, aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, da juventude principalmente, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber e no ascendente de sua posição, semeiam na sociedade germens de perturbação e dissolução, incorrendo em grau de responsabilidade. Nós sabemos quanto maior for a extensão das consequências dessa postura negacionista, nessa postura nihilista, tanto mais será retardado o ritmo de progresso do ponto de vista individual e coletivo. E nós vemos aqui que há, nessa perspectiva, nós estamos todos sendo responsabilizados pela crença que tivermos adotado ou pela não crença que tivermos adotado. Essa responsabilidade, naturalmente, está diante de nós para com os mansos, para com aquelas criaturas crédulas, inocentes, que nós podemos contaminar ou que podem ser contaminadas ao escolherem uma crença ou uma não crença. Essa responsabilidade também, aqui particularmente, para com a juventude, que está iniciando a sua jornada encarnatória e já inicia, como aquele exemplo
de 18 anos que Kardec nos trouxe, e então nós vemos as consequências do niilismo e também a responsabilidade daqueles que estão ou que têm a autoridade do saber, do conhecimento, da cultura e também da posição social. Nós vemos que essa responsabilidade é genérica e nós particularizamos aqui com a responsabilidade de todos nós, professores, e de todos os escritores, através de seus livros, novelas, através da TV, através de jornais, através da internet, através das redes sociais. Nós vemos hoje essa responsabilidade explícita e também já estamos vendo as consequências que essa responsabilidade, quando não é assumida, traz e está trazendo, então, para a vida social. Também incorrem nessa responsabilidade os cineastas, os diretores, os radialistas, os que trabalham na TV, enfim, todos os intelectuais, inclusive aqueles que são os evangelizadores, que se detêm, que se propõem na área da ação evangelizadora, aproveitar aquela tenra idade para ali fazer o plantio, a semeadura dos valores superiores do espírito. Portanto, nós vemos que aqui em O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, nós vemos que as concepções filosóficas implicam necessariamente na visão que nós vamos ter ou que nós construímos, que nós desenvolvemos do futuro. Nós já vimos aqui no capítulo 1, e já vamos dar continuidade a isso, agora partindo para os itens 5 e subsequentes neste primeiro capítulo de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, nós vemos aqui no primeiro capítulo como Kardec apresenta este quadro, que é o quadro grave das implicações, das consequências que implicam e são necessariamente colocadas para a construção, para a percepção, para a visão que nós tenhamos do futuro. Kardec, neste primeiro capítulo, nos fala sobre o porvir e o nada. Já faz observações sobre o materialismo, com a perspectiva da destruição total das estruturas, o niilismo, o panteísmo, a absorção no todo universal, a individualidade da alma antes e depois da morte. Vamos, na sequência, ir estudando todas essas linhas de interpretação e de propostas para a explicação do que nós estamos vivendo e do que é o mundo, do que é a sociedade. O materialismo, nós sabemos, só para lembrarmos juntos, rejeita a existência da alma, do além e de Deus. Nega o pensamento como realidade. Nós já vimos isto. Porque, para os materialistas, as ideias, as doutrinas, a ciência, tudo isso é como se fosse um elemento que é purgado, que é liberado pelo cérebro material. Nós vimos isso. Para o materialismo não existe outra substância além da matéria, enquanto nós, evidentemente, acreditamos na realidade do espírito, de Deus, da alma, do além, e assim subsequentemente, mas o materialismo recusa-se a reconhecer a especificidade do psíquico. Já o niilismo, que nós temos comentado aqui em alguns encontros, o niilismo nega qualquer crença. O objetivo imediato é varrer todas as ideias adquiridas, porque o objetivo total é a destruição das estruturas sociais sem nenhuma intenção positiva de renovação dos valores da sociedade,
da própria vida, enfim. O que significa que nega a evolução. Então, a crença, observa Kardec, numa linha de abordagem como contraponto, Kardec diz, porque Jesus disse, porque os filósofos anteriores a Jesus disseram, muitos na linha de Sócrates particularmente, então Kardec aponta que a crença é inata ao homem. Até crer que não crê em nada é próprio do homem e é uma crença e é uma prova de que ele tem o raciocínio como espírito imortal. Porque ele pensa que o nada existe. Mas se ele é o nada, como é que ele pode pensar? Então, além dessas duas abordagens que Kardec aqui nos traz, nesse primeiro capítulo, o materialismo, o niilismo, ele traz também o panteísmo. O panteísmo é uma doutrina que identifica Deus ao mundo, ou seja, olhando assim para a natureza, para uma montanha, para uma pedra, para uma floresta, esses elementos são Deus, porque o panteísmo identifica Deus ao mundo com a realidade física. E é a doutrina dos estoicos, ou seja, Deus é a força vital imanente ao mundo, que está no mundo. Nós espíritas sabemos que Deus é transcendente, ele está além da sua criação, portanto, além da natureza, mas nós também acreditamos que como Deus criou a natureza, todas as coisas, ele é imanente às coisas da natureza, porque é uma força vital, força de vida, imanente ao mundo, posto que ele é aquele que criou. Vamos lembrar que imanente é igual a aquilo, é uma ideia igual a aquele que é, ou aquilo que é interior a um outro ser. Portanto, Deus seria, para o panteísmo, imanente ao mundo, à natureza. Nós sabemos que ele é imanente, mas ele é também transcendente à natureza, e por isso nós temos essas relações, e filósofos panteístas, como por exemplo Spinoza, afirma a imanência de Deus ao mundo. Ele é panteísta, e esse é o chamado princípio de Deus ou natureza. Hegel, outro filósofo, também afirma a imanência de Deus, mas desta maneira, ou deste modo, a história dos homens. O panteísmo opõe-se à doutrina da livre criação do mundo por Deus, que Descartes, lá na França, nos trouxe. René Descartes é aquele filósofo que disse, penso logo exista. Então o panteísmo opõe-se a esta proposta, a essa linha de pensamento de René Descartes, que é o racionalismo, que é a livre criação do mundo por Deus. Deus criou o mundo. E o panteísmo também se opõe à livre criação da história pelo homem. Isso que está posto pela outra linha filosófica chamada existencialismo marxista, que é representado, esse existencialismo, particularmente por Jean-Paul Sartre, esse filósofo existencialista francês. Tudo isso para falar sobre a nossa responsabilidade na escolha das linhas filosóficas que adotarmos, porque seremos sempre responsáveis pelas consequências do que isso tiver feito com a nossa cabeça, com a nossa postura e, portanto, com a nossa existência, nesta encarnação e em tantas outras, se perseverarmos em escolhas inadequadas, para dizermos o mínimo, nas linhas filosóficas. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.